10 razões pelas quais a vida de um escolhido começa aos 40. Alguma vez você sentiu que nada na sua vida fazia sentido. E ainda assim, algo dentro de você sabia que o melhor estava por vir. Para os escolhidos, a verdadeira vida não começa cedo. Ela começa aos 40, quando tudo finalmente se revela. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu sou abençoado por Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Você está prestes a descobrir 10 razões pelas quais a vida de um escolhido começa aos 40. Prepare-se. Aquilo que esteve escondido dentro de você está pronto para aparecer. 1. Tudo foi preparação. Nenhuma lágrima, nenhum tropeço e nenhuma perda aconteceu por acaso. Cada fase difícil teve um propósito escondido, mesmo quando parecia injusto ou sem sentido. O escolhido entende com o tempo que nada foi desperdiçado. As frustrações, as quedas e até os silêncios prolongados do céu serviram como um campo de treinamento invisível para fortalecer a fé. Os anos de espera moldaram resiliência, as derrotas ensinaram discernimento e as feridas se tornaram fontes de compaixão. Foi exatamente assim com José. Vendido pelos próprios irmãos e lançado ao cárcere no Egito, o que parecia destruição era, na verdade, o plano de Deus para salvá-lo e depois usar sua vida para sustentar uma nação inteira. Como está escrito em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Tudo aquilo que tentou te esmagar apenas te preparou para suportar o peso da promessa. Cada obstáculo foi um degrau, cada demora foi uma lição. O que parecia atraso, na verdade, era preparação. O escolhido descobre que não caminhou em círculos, mas em um processo divino de lapidação, como ouro refinado no fogo. Agora, olhando para trás, é possível perceber que a mão de Deus nunca se afastou. Se hoje há clareza, é porque a dor abriu espaço para a sabedoria. Nenhum detalhe foi em vão. Tudo se encaixa como parte de um plano maior que já estava escrito, antes mesmo do nascimento. 2. A arte de deixar ir. Soltar não significa perder, mas libertar espaço para algo mais elevado. Durante muitos anos, o escolhido acreditou que precisava segurar tudo com força. Pessoas, lembranças, opiniões, papéis sociais. Esse apego trouxe peso, insegurança e, em muitos casos, dor. No entanto, quando a maturidade chega, o coração compreende que não se trata de abandonar por egoísmo, mas de abrir caminho para o que realmente vem de Deus. Jesus ensinou em João capítulo 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Essa palavra mostra que até mesmo o que um dia foi importante pode precisar ser removido, porque apenas aquilo que permanece ligado à vontade divina continua florescendo. O escolhido percebe que insistir em manter laços tóxicos, ideias ultrapassadas ou medos antigos é como carregar correntes que impedem o avanço. Deixar ir não é fraqueza, mas confiança no plano eterno. Quem aprende essa lição descobre paz, pois compreende que cada fim é apenas a abertura de um recomeço alinhado ao propósito. Assim como o deserto antecedeu a terra prometida para o povo de Israel, o processo de renúncia é um preparo. O que foi tirado não era o essencial, mas o excesso. E ao liberar, o escolhido experimenta leveza e encontra a verdadeira liberdade em Cristo. 3. O tempo divino substitui a pressa. A ansiedade de querer tudo no agora é uma das maiores armadilhas que o escolhido aprende a vencer. Durante a juventude, existe a impressão de que cada conquista precisa acontecer rápido, como se houvesse um relógio invisível determinando prazos para a realização dos sonhos. Essa sensação cria angústia, cobranças internas e comparações injustas. Mas, quando a maturidade chega, a visão se amplia. O escolhido começa a compreender que o tempo humano e o tempo de Deus não seguem a mesma medida. O salmista declarou no Salmo 31, versículo 15, os meus tempos estão nas tuas mãos. Essa verdade revela que o controle nunca esteve nos relógios terrenos, mas nas mãos do Criador. O que parecia demora era, na realidade, proteção. O que parecia atraso era, na verdade, alinhamento perfeito com um propósito maior.
Quando essa consciência desperta, a corrida contra o relógio perde sentido. Não há mais o peso de se comparar com os outros, nem a pressão de atingir marcos estabelecidos pela sociedade. O escolhido aprende a descansar no tempo oportuno de Deus, percebendo que cada acontecimento tem uma hora certa para florescer. É nesse entendimento que surge serenidade, a ansiedade diminui, o coração encontra paz e a mente se concentra no presente. A vida deixa de ser uma corrida desenfreada e se transforma em uma caminhada firme, onde cada passo é guiado pela certeza de que o Pai nunca se atrasa. Essa mudança de percepção não apenas alivia o fardo, mas também abre espaço para enxergar os sinais divinos no cotidiano. O escolhido deixa de temer o futuro e de lamentar o passado, porque entende que está exatamente no lugar e no momento em que deveria estar. Não é a velocidade que define a vitória, mas a fidelidade em continuar no caminho que Deus designou. 4. O verdadeiro propósito se revela. Em muitos momentos da vida, o escolhido pode ter sentido como se estivesse caminhando sem direção, tentando diferentes caminhos, testando ocupações, construindo relações que pareciam sólidas e depois se desfizeram. Essa sensação de vazio interior não era sinal de fracasso, mas parte do processo. Havia um chamado profundo que nenhuma conquista externa conseguia preencher. Aos 40 anos, as peças começam a se encaixar e o que antes era confusão se torna clareza. As experiências que pareciam aleatórias revelam-se etapas de um mesmo plano. Cada habilidade adquirida, cada queda superada, cada porta fechada tinha um objetivo: preparar o escolhido para a missão que lhe foi confiada. É como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada se perdeu, tudo serviu. Nesse ponto da caminhada, o peso de não saber mais quem é ou por que está aqui desaparece. O escolhido percebe que sempre houve uma direção silenciosa, conduzindo cada passo, mesmo quando parecia não haver saída. A visão se abre e o propósito não é apenas compreendido, mas também sentido no coração como algo irresistível. Não se trata apenas de ter um objetivo pessoal, mas de reconhecer a responsabilidade de impactar vidas, de ser instrumento de transformação e testemunho da graça divina. O chamado se torna tão evidente que já não há necessidade de buscar validação em outros lugares. O escolhido passa a viver com convicção, consciente de que tudo o que passou foi apenas preparação para cumprir a missão que agora se revela com nitidez. É nesse despertar que nasce uma confiança inabalável. Já não é mais preciso correr atrás de respostas, porque elas começam a brotar naturalmente. O propósito que antes parecia distante agora pulsa dentro da alma, lembrando que cada detalhe da história tinha um motivo maior e que a hora de viver essa verdade chegou. 5. O fim da busca por validação externa. Durante grande parte da vida, o escolhido acreditou que precisava provar valor aos outros. Foi levado a pensar que sua identidade dependia da aprovação da família, de amigos ou da sociedade. Essa necessidade de reconhecimento muitas vezes o fez silenciar a própria voz para agradar, adaptar-se a padrões que não refletiam sua essência e até carregar pesos que não eram seus. Mas chega um momento em que tudo isso perde o sentido. Aos 40 anos, surge uma compreensão libertadora. A única confirmação que realmente importa vem de Deus. Está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa passagem revela que viver em função da opinião alheia é estar preso a um ciclo de ilusões, enquanto viver para Deus é caminhar em verdade. O escolhido entende que não precisa mais justificar escolhas, nem se explicar para quem não compreende seu chamado. A segurança não nasce de aplausos externos, mas da certeza interior de que está seguindo a voz correta. Essa mudança traz paz, porque elimina a obrigação de corresponder a expectativas humanas e abre espaço para viver com autenticidade. A partir desse ponto, a vida não é moldada pelo medo de desagradar, mas pelo desejo de permanecer fiel à missão confiada pelo Criador. A opinião dos outros deixa de ter poder sobre as decisões, e a identidade se fortalece em quem Deus diz que você é. Essa consciência não gera orgulho, mas humildade, porque o escolhido reconhece que não precisa provar nada a ninguém, apenas permanecer alinhado com aquele que o chamou. Essa libertação inaugura um novo modo de viver. O peso das críticas se torna leve. As comparações perdem importância
e a alegria de ser inteiro diante de Deus supera qualquer necessidade de aplauso humano. O escolhido descobre que a verdadeira validação é ser encontrado fiel. 6. Um despertar espiritual mais profundo. Há um momento na vida do escolhido em que a realidade deixa de ser vista apenas pelos olhos naturais. Aos 40 anos, os sinais do céu se tornam mais evidentes e a sensibilidade espiritual se intensifica. Situações que antes pareciam coincidências passam a ser compreendidas como mensagens divinas. Pequenos detalhes do cotidiano revelam significados maiores, e a intuição, antes abafada, começa a falar com clareza e segurança. O coração já não encontra satisfação em distrações passageiras. O que realmente traz plenitude é a presença de Deus. Oração, meditação na palavra e momentos de silêncio deixam de ser obrigação e se transformam em necessidade vital, como o ar que sustenta o corpo. Esse despertar leva a uma percepção mais nítida de que nada acontece ao acaso, porque tudo está conectado ao propósito eterno. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." Esse versículo se cumpre na vida do escolhido, que aprende a discernir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. O que antes era apenas um sussurro, agora se manifesta como direção clara, conduzindo cada decisão e confirmando cada passo. Nesse novo estágio, os valores mudam. O que antes tinha brilho perde a importância, enquanto o que vem do alto ganha prioridade absoluta. A mente se abre para compreender verdades espirituais que antes pareciam distantes. Há um senso constante de presença divina que não depende de templos ou rituais, mas se manifesta em qualquer lugar onde o coração está disposto a ouvir. Esse despertar traz paz, porque o escolhido entende que não caminha sozinho. Ele é guiado, protegido e instruído pelo Espírito Santo. A fé se torna mais sólida, o discernimento mais aguçado e a certeza de estar no centro da vontade de Deus passa a ser a âncora que sustenta em qualquer tempestade. 7. Energia transformada em poder. Com o passar dos anos, o escolhido aprende a reconhecer a força invisível que carrega dentro de si. Aos 40, essa percepção se torna ainda mais clara. Não há mais espaço para desperdiçar energia com situações que roubam a paz ou com pessoas que drenam vitalidade. Surge um discernimento apurado que identifica rapidamente o que edifica e o que apenas desgasta. Essa consciência não nasce da teoria, mas das marcas deixadas pelas experiências de vida. O escolhido entende que preservar a própria energia é proteger a missão que recebeu. Não se trata de egoísmo, mas de sabedoria espiritual. Quando Jesus caminhava entre as multidões, uma mulher tocou em suas vestes. E ele declarou em Lucas capítulo 8, versículo 46, "Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder." Isso mostra que a energia espiritual é real, palpável e pode ser transferida. Quem carrega um chamado precisa aprender a administrá-la. Nesse estágio, a atenção se volta para o que gera crescimento, relações saudáveis, pensamentos construtivos, ambientes que elevam a fé. O escolhido se torna seletivo, não por orgulho, mas porque entende que sua missão exige clareza e força. Onde antes havia vulnerabilidade às influências negativas, agora há firmeza para dizer não ao que não está alinhado com o propósito. Essa transformação também amplia a capacidade de manifestar mudanças concretas. A mente e o coração, quando alinhados à vontade divina, liberam uma energia criadora que dá forma ao invisível. O que antes parecia impossível começa a acontecer naturalmente, porque o escolhido aprendeu a usar suas palavras, pensamentos e atitudes como sementes que atraem o cumprimento das promessas de Deus. O poder que antes ficava disperso em preocupações e lutas desnecessárias, agora é canalizado para construir, curar, restaurar e atrair o que está em sintonia com o chamado divino. O escolhido já não é apenas alguém que sobrevive às circunstâncias, mas se torna um agente ativo de transformação, consciente da autoridade que carrega. 8. A solidão como refúgio sagrado. Para muitos, estar só é um peso difícil de suportar, mas para o escolhido, esse momento ganha outro significado. A solidão deixa de ser ausência e se torna encontro. É nesse espaço silencioso que o coração se acalma e a mente encontra clareza. O barulho do mundo perde força e a voz de Deus soa com mais nitidez. O que antes parecia vazio se revela como lugar de restauração. Os anos de correria e de busca por aceitação ensinaram que nem sempre a companhia constante é sinal de plenitude. Muitas vezes foi na falta de apoio humano que o escolhido descobriu
a presença fiel do Senhor. Como está escrito em Salmo 62, versículo 5: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Esse tempo de recolhimento não é castigo, mas cuidado divino, para que a confiança seja firmada na fonte certa. Na solidão, máscaras caem, ilusões se desfazem e a verdade interior vem à tona. O escolhido entende que não precisa de distrações externas para se sentir completo. Ele encontra força no silêncio, aprende a ouvir sua própria alma e reconhece a presença do Espírito Santo que jamais abandona. Esse estado não gera isolamento, mas renovação, pois quem se conecta com Deus em secreto carrega luz suficiente para iluminar muitos. O que antes era motivo de tristeza, agora se transforma em refúgio. O escolhido passa a valorizar os momentos de quietude como parte essencial do crescimento. É nesse espaço que surgem revelações, direcionamentos e forças novas para continuar a caminhada. A solidão deixa de ser um fardo e passa a ser um santuário, onde a presença divina fortalece e prepara para enfrentar qualquer desafio. O silêncio, que antes parecia pesado, se torna uma fonte de liberdade. O escolhido descobre que nunca esteve realmente só, porque aquele que o chamou está sempre presente. 9. Viver para si e para o chamado divino. Durante anos, o escolhido pode ter colocado os outros à frente de si mesmo, tentando se encaixar em padrões que nunca refletiram sua essência. Expectativas familiares, pressões sociais e até próprias limitações autoimpostas moldaram decisões e desviaram a atenção do verdadeiro propósito. Aos 40, essa dinâmica muda completamente. Surge a clareza de que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada agradando a terceiros, às custas da própria felicidade. Nesse momento, o escolhido passa a agir em alinhamento com a missão que Deus confiou. Cada decisão, cada escolha, é guiada não pela necessidade de aprovação, mas pela fidelidade ao chamado divino. E é como Moisés, que deixou o conforto do Egito para conduzir o povo de Israel à liberdade, confiando na direção de Deus, mesmo sem garantias humanas. Como está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 12: Certamente estarei contigo e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A liberdade de viver para si não significa egoísmo, mas maturidade espiritual. O escolhido aprende a estabelecer limites firmes, a priorizar o que realmente importa e a respeitar sua própria energia e tempo. Os sonhos reprimidos são retomados, os desejos genuínos passam a ter voz e a autenticidade se torna a guia permanente. Viver alinhado com o chamado divino transforma cada dia em oportunidade de manifestação do propósito. O escolhido não mais mede sucesso por padrões externos ou comparações alheias. O verdadeiro triunfo é estar em sintonia com o que Deus preparou, vivendo com paixão, integridade e consciência plena. A vida se torna uma expressão do que há de mais autêntico e significativo, refletindo não apenas conquistas, mas a realização da missão celestial que sempre esteve destinada a cumprir. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo, enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.